Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, é uma forma de linguagem natural, criada para promover a inclusão social de deficientes auditivos. Em 2002, foi reconhecida como uma das línguas oficiais do país e foi regulamentada em 2005. O que diferencia a língua de sinais das demais é que, no lugar do som, utiliza os gestos como meio de comunicação, marcados por movimentos específicos, realizados com as mãos e combinados com expressões corporais e faciais. De acordo com o último censo do Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 10 milhões de surdos no Brasil. Portanto, aprender Libras é muito importante para o desenvolvimento social e emocional, não só dos surdos, mas também de todos que fazem parte do seu convívio. Ainda assim, o ensino da língua de sinais é bastante precário no Brasil. Muitos deficientes auditivos aprendem a linguagem em centros voltados exclusivamente para pessoas com deficiência. De 26 a 29 de janeiro, acontece em Maceió o Encontro Alagoano dos Tradutores e Intérpretes de Libras, promovido pela Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, a APPE, destinada à integração das pessoas com deficiência, que possui um centro educacional voltado para o ensino da língua de sinais e o português para crianças e adultos. Para conversarmos sobre esse tema tão interessante e necessário, vamos receber Iraê Cardoso, presidente da instituição, que vai nos contar um pouco sobre a realidade das pessoas surdas, de que forma podemos interagir com elas e como está se comportando o mercado de trabalho para intérpretes e tradutores de Libras. Não saia daí, a gente já volta. Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por assistir mais um programa nosso. E essa semana a gente vai conversar com Iraê Cardoso, ela que é presidente da Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, a AAPPE, e vai explicar para a gente, conversar conosco sobre a realidade das pessoas surdas no Brasil, o trabalho que eles realizam lá e inclusive cursos de capacitação, que um deles vai acontecer agora a partir do dia 26 de janeiro e vai até o dia 29 para tradutores e intérpretes de Libras, da linguagem de sinais. Você conhece? Com certeza você conhece alguém com essa deficiência e a gente está aqui para esclarecer para você. Iraê, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Iraê, eu queria abrir o programa com uma pergunta que vai balizar todas as outras, né? Qual é a realidade das pessoas surdas no Brasil? Elas e seus familiares têm acesso a tratamentos, assistência, ensino da linguagem de sinais pelo SUS, por exemplo? Pelo SUS. Olha, já avançou muito, mas ainda tem muito para avançar. Não é comum uma pessoa surda ir numa unidade do SUS, no médico, ou cirurgia, ou agora com Covid, por exemplo, né? E ter lá alguém fluente na língua de sinais para entender, para ajudá-lo, para entender o que se passa com aquele paciente. Dele, né? Qual é a necessidade? Não tem. Ainda não tem. Ainda não chegamos nesse patamar, embora as pessoas surdas tenham esse direito assegurado pela Lei de Acessibilidade e até pela própria oficialização da língua de sinais. Porque a língua de sinais, ela foi oficializada como o segundo idioma no Brasil. Né? Então, assim,
fundamental, é importantíssimo. Como que uma pessoa com uma deficiência dessa, né, com a surdez, chega numa unidade de atendimento e não consegue se explicar porque não tem uma pessoa apta a conversar com ele? Daniele, eu vejo aí uma dificuldade na gestão da política pública, porque a lei vem lá do governo federal, né, o recurso, está escrito na Constituição o direito, né, que todo ser humano tem a comunicação. Claro. Está tudo dito. Mas como é que isso chega no município? Como é que isso chega nesse Brasilzão grande? Como isso é implementado? Quem tem, né, essa responsabilidade? O gestor público. Porque o gestor público de saúde, ele tem a obrigatoriedade, o SUS não é universal, não é para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. Claro. Então, todas as unidades do SUS, ela tem que ter rampa, ela tem que ter braille, ela tem que ter língua de sinais. Então, nós temos uma legislação riquíssima. Nós avançamos em muitas coisas. Mas não é posta em prática. Mas falta a implementação. É um problema de gestão de política pública, né? Que vem de lá, do alto, e quem está na ponta, né? Vem da burocracia de gabinete, e quem está na ponta, na burocracia de rua, como a gente chama, não tem esse link, essa né? sensibilidade Não de tem. entender o quanto é necessário. Mas já tem alguns gestores, entendeu, que já cuidam disso. Na educação mesmo, eu sei de municípios aqui em Alagoas que tem intérpretes em sala de aula. Isso é bacana. A gente tem que valorizar qualquer avanço, né? Claro, É lógico. processo. É processo. É um processo, demora, né? É uma língua nova, né? Como você estava conversando com a gente antes, aqui ela tem apenas 30 anos de existência, então um novo idioma, até você adequar todas as palavras, você trazer isso para esse universo, não é fácil, né? Então eu fico imaginando a realidade das pessoas surdas, como que elas conseguem entender o mundo com a linguagem de sinais, né? E cada vez ela precisa ser implementada para que elas sejam incluídas na sociedade e participem como todas as outras pessoas, né? Eu acredito no papel da educação nessa transformação. Então, há pouco tempo, nesse governo, né? Eu não estou falando de nome de governo. De A, B ou de B, C. não. Eu tô falando de governo. As pessoas passam, pública, né? as instituições estão aí. Nesse governo, a situação do surdo teve um avanço muito grande. Então, por exemplo, é obrigatório agora, na rede pública de ensino, o ensino da língua de sinais para as crianças. Não as crianças surdas, as crianças ouvintes. Por quê? Porque o futuro, né? O amanhã, a gente faz agora com essa criançada. Então, assim, se e é uma língua lúdica, então, se as crianças aprendem, então, quando elas tiverem um amiguinho surdo, entendeu? Então, elas facilitam. Não é só isso, Iraê. Por exemplo, a gente tem uma rede de supermercados aqui que emprega, uma não, mais de uma, e empregam pessoas com deficiência, né? Pessoas que realmente não ouvem. E as pessoas não são identificadas. Eu até queria perguntar isso para você, se é alguma espécie de preconceito, de exclusão, identificar essas pessoas. Mas eu fico morrendo de vergonha de não saber me comunicar com eles. E eu gostaria, e eu percebo um esforço muito grande por parte dessas pessoas com deficiência em nos entender. Sim. Para nos ajudar. Sim. Né? E não há uma via de mão dupla, é uma via de mão única, porque se eu desconheço a linguagem de sinais, como que eu vou me comunicar com essa pessoa? Né? E eu fico tão sem graça quando eu me comunico com a pessoa e percebo que a pessoa não ouve. Aí eu me sinto tão mal. Falo, gente, eu precisava aprender isso para poder me comunicar com essas pessoas,
né? Então, eles que procuram entender, né, através de porque eles são minorias, gestos. né? Mas mesmo assim, as minorias têm direitos, né? Uhum. E a gente tem que olhar por eles o tempo inteiro, né? Nós temos cursos lá. Em 96, nós oferecemos o primeiro curso de língua de sinais para as pessoas, né? E de lá para cá, em 99, nós colocamos os 30 primeiros surdos no mercado de trabalho. Foi no supermercado que tinha ali no shopping, Maceió. E foi um sucesso. Aí as pessoas viam eles conversando e aí elas, eu quero aprender essa língua. E aí iam lá, eles davam o endereço da gente, já milhares de pessoas já passaram lá por nós, lá para aprender a língua de sinais. Já teve secretário de saúde que promoveu capacitação da unidade de emergência há muito tempo atrás, né? Mas como toda língua, você tem que praticar. Claro. Então, às vezes você faz um curso e lá, Dani, a gente... que a gente faz? Se o profissional é de saúde, a gente dá um básico e depois a gente trabalha ele no vocabulário que ele vai usar com o surdo. Entendeu? Porque ninguém é obrigado a ser fluente em outra língua. Não é verdade? Mas pelo menos só conhecer o básico para se comunicar minimamente. E os surdos, olha, eles ficam tão felizes. Ficam gratos, né? Quando alguém fala, nem que seja um bom dia para eles, eles dão um maior sorriso, gente. Se você fizer qualquer sinal, você é bonito, bom dia, muito obrigado. Eles percebem o seu interesse em querer se comunicar com ele. Eles veem que você está reconhecendo ele como uma pessoa. Como um cidadão. Um cidadão. Eles ficam muito felizes. Eu acredito. Eu gostaria tanto, às vezes, eu não sei, mas eu falo assim, eu bato no ombro, eu falo, obrigada. Então eu vou te dar uma notícia, tá? Acho muito legal. Eu vou te dar uma notícia. Depois desse evento, que a gente tá lá, tudo doido com esse evento. Depois desse evento, lá no IRIS, né? Que o IRIS é um projeto da AP, onde tem todos os projetos para surdos, é no IRIS. Então, nós vamos oferecer um curso gratuito para os formadores de opinião. Para que vocês sejam o porta-voz dessa causa, para que vocês sejam, vocês que formam opinião, que informam, vocês tenham contato com esse universo, porque uma língua é a identidade de um povo. Claro. Então, assim, na hora que vocês tiverem contato com essa língua, e os nossos professores são surdos, então vocês vão adorar, sabe? Então, a gente vai organizar esse curso para 30 pessoas, que é o máximo que pode. Que bom, eu quero fazer. E aí eu vou te avisar. Eu quero fazer, porque é um interesse antigo meu, até tem um projeto na internet e eu comecei a aprender, mas assim, é meio complicado você aprender assim, à distância, uma coisa, né, tão importante assim, que é muito rico, muito vasto. Aí eu comecei, mas eu não terminei. Então, eu queria, assim, tendo essa oportunidade, para mim vai ser ótimo, porque eu vou me sentir melhor. E é que nem estudar inglês nos Estados Unidos. Você vai aprender língua de sinais dentro da cultura surda. Dentro da cultura surda. Com um professor de origem. Eu acho super bacana, super bacana. E aí, cada vez mais a gente vem percebendo, ainda bem, a presença de intérpretes de Libras em eventos, discursos, propagandas de TV, na própria internet. Você acha que a Libras, ela vem se popularizando no Brasil? Muito, muito. A partir de uma luta da comunidade surda pelo reconhecimento, né, que aconteceu em 2002, foi regulamentado em 2005. A partir desse movimento, dessa formalização, desse reconhecimento, as coisas avançaram muito. Eu me lembro bem quando nós colocamos os 2 primeiros surdos no ensino superior, que eles, lá na faculdade, eles não entendiam por que tinha que ter intérprete, então eles não queriam.
Então a gente falou assim, não, o intérprete vai de graça, vocês não vão pagar nada. E o intérprete vai só explicar a prova na língua de sinais. E depois eles ficam lá fazendo a prova. E foi assim, eu me lembro de cada passo, sabe? Eu me lembro de quando a UFAL iniciou Letras Libras, entendeu? De quando a gente levou os surdos para fazer uma seleção no mercado de trabalho, para empregar os 30, a dificuldade dos recursos humanos. Hoje em dia tem muitas empresas que no recurso humano já tem pessoas ou chamam o intérprete. Então, eu me lembro quando começou o movimento das pessoas aqui para serem intérpretes, para serem profissionais. Eu me lembro de cada fase dessa, então eu celebro. Eu imagino. Eu celebro essa realidade hoje. Muito, muito feliz com isso, né? A senhora é presidente da Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, a APPE, que foi fundada em 87 e em 95 tornou-se uma entidade beneficente, né? De lá para cá, que avanços a senhora vem acompanhando no ensino e na divulgação da Libras no país? Olha, eu trabalho aqui, mas eu tive um irmão surdo, né, lá no Rio, e eu já frequento a comunidade surda há mais de 40 anos, lá no Rio. E aí, aqui em Alagoas, demorou um pouco em relação... O Nordeste, com exceção de Recife, demorou um pouco. Tem uma diferença muito grande do Sul, do Sudeste, para o Norte e o Nordeste. Então, agora, com a internet, com esse grande número de profissionais surdos, temos surdos agora com doutorado, sim, com mestrado, várias universidades se abriram para os surdos, né? Então, com essa escolaridade, esse avanço, e inclusive de intérpretes, essa inclusão, houve, né, uma disseminação. E a própria obrigatoriedade, a própria luta do movimento das pessoas com deficiência. Porque quando um cadeirante, como uma instituição de deficiente físico, ou cego, ou surdo, como é que deve ser chamado, né? Não como assim, portador de deficiência física, não. É o deficiente físico e não é o deficiente auditivo, é o surdo. Porque deficiente auditivo, por exemplo, um idoso que perde a audição, ele é deficiente auditivo. Agora, uma pessoa que nasce surda ou fica surda profunda, ela é surda, né? É a nomenclatura correta. E não existe surdo-mudo. Não. E isso é muito importante da gente falar, porque, assim, muita gente fala, ele é surdo-mudo. Não, ele não é mudo, ele é surdo. Ele é surdo. Ele não fala porque não ouve. Porque não ouve. Você imagina, eu tô lá no Carnaval, na Bahia, embaixo do trio elétrico. Aí eu vejo a Daniele. Daniele! A gente vai conversar embaixo do trio elétrico? Não, a gente vai fazer gestos. Então, quando você não pode ouvir, você faz gestos. Aí eu digo, vem cá, vamos tomar uma cerveja. Não, vamos tomar uma cerveja. Eu não sei se você sabe Libra, né? Vou falar cerveja. Eu vou dizer, vamos tomar ali, vem cá, vem pra cá. A gente se comunica com sinais. Com o que a gente conhece instintivamente, né? Quem não ouve faz sinais. Mas o surdo, ele só é mudo quando ele tem problema nas cordas vocais. Ou quando ele tem algum problema aqui, no sistema de voz, que impede. Mas o surdo, ele emite som. E é por isso que lá na AP nós somos CER3. Nós somos auditivo, físico e intelectual. Nós atendemos autistas, tudo, na parte da saúde. E temos também a parte da educação especial. E temos a parte da educação bilíngue. Então, o que é que nós fazemos? A criança, quando vai uma criança para a saúde, que faz exame, que é detectado, então, essa criança, se ela ainda é bebê, ela pode ser trabalhada para aquisição
da língua portuguesa. Ela pode botar o aparelho e ela pode ser reabilitada. Entendi. E ela pode ser bilíngue também. Ela pode falar língua de sinais e desenvolver a fala. Um surdo que nasce e é diagnosticado e é estimulado desde que nasce e tem essa assistência terapêutica auditiva, ele pode sim desenvolver a fala e usar aparelho. Olha que interessante. Então, ele não é mudo. Ele não é mudo. Olha aí a sua pergunta, com Ele a é apenas reflexão surdo. que trouxe, né? Não é isso, é importantíssimo, importantíssimo. Uma criança surda pode ser matriculada numa escola convencional ou ela deve procurar uma escola especializada para ser alfabetizada em Libras? Ou as escolas já teriam essa obrigação, as escolas convencionais? Olha, com a oficialização da educação bilíngue, né, existe, muita gente sabe, o Plano Nacional de Educação, que é a nossa diretriz educacional, é a diretriz do país. E nesse Plano Nacional de Educação, agora, foi incluído a educação bilíngue. Então, nós temos os gestores públicos dos municípios, eles têm agora a obrigatoriedade de providenciar na rede de ensino público a educação bilíngue. E como é que vai ser isso? Você pode escolher uma escola para botar só para os surdos. Você pode ter, numa escola, um horário com salas só para surdos. Por quê? Porque ele vai receber toda a educação, todo o ensino, diretamente do professor em língua de sinais. Essa é a base da educação, da política educacional bilíngue. Por outro lado, uma criança surda, respondendo a sua pergunta, ela pode ser matriculada numa escola regular, desde que essa escola disponha do intérprete. E é aí a nossa preocupação em promover esse evento para esse debate. Isso que eu vou te perguntar agora, né? Vocês vão promover um encontro alagoano dos tradutores e intérpretes de Libras, agora entre os dias 26 e 29 de janeiro. Qual seria a finalidade desse encontro? Seria o aprimoramento desses profissionais, formação mesmo? Qualquer pessoa que tenha interesse pode participar? É um evento gratuito? O evento é gratuito. Nós recebemos uma emenda federal e aí a gente direcionou para esse objetivo, porque foi em 99 o primeiro curso para intérprete em Alagoas. Então, passado quase 23 anos, a gente achou que com todos esses avanços, era um momento de discutir a situação desse profissional e a relação dele com esse contexto atual da política pública, educacional e dos direitos linguísticos das pessoas surdas. Então, nós vamos falar da necessidade de capacitação contínua com a evolução da língua. Se o intérprete não continua a estudar, se ele não tem uma capacitação continuada, ele não pode ajudar muito. E é uma profissão que, como outras, tem missão. Claro. Você, como jornalista, você tem missão. Sim. Uma profissão, ela não tem só o papel de nos subsidiar financeiramente. A gente está aqui para servir. Claro. Nós viemos ao mundo para servir. Para servir. Para servir. Então, por exemplo, um médico é enviado de Deus. Quantas vidas um médico salva? Então, é uma profissão que tem uma missão, e assim como o advogado, o engenheiro, o pedreiro que constrói nossa casa. Tudo, qualquer gente. Profissão, qualquer atividade. Qualquer um. E o intérprete, sabe? Ele tem um papel especial em promover a integração entre quem ouve e quem não ouve.
Porque ele tem uma missão ampla, porque o intérprete, ele traz nele a responsabilidade de desenvolver as pessoas surdas, de permitir que ela tenha acesso a serviços, de permitir que ela tenha acesso à informação. O intérprete, ele media o diálogo, né? Ele pode evitar muitos conflitos. Sim. Ele pode evitar muitas situações ruins. Quantas vezes na AP a gente já foi convocado pelo Poder Judiciário, por promotor? Eu estou falando aqui publicamente, e se um deles estiver ouvindo, para você ver, a gente é chamado em delegacia, a gente é chamado em unidade de emergência, mas quantos surdos que nem tinham língua, coitados, foram presos e o escrivão não sabia como pegar esse depoimento. E, segundo a lei, se o escrivão não ouve o acusado, ele fica mofando na cadeia. Não pode. Então, muitas vezes, ligam lá para a AP e a gente vai. Várias vezes, a gente teve que mediar situações dessa, aonde aquele surdo não fez nada, mas como ele é surdo, quem fez jogou para cima dele, porque ele não tinha como se defender. E é uma covardia, né? Mas é o mundo. Então, mas cadê o direito dele? Cadê o direito dele? Entendeu? Então, um intérprete, ele precisa estar muito bem preparado, porque, olha, se ele vai pegar um depoimento, passar para o escrivão, ele tem o poder de esclarecer ou de confundir. É uma profissão de muita responsabilidade, porque você está num evento, você não é surdo, tem surdo lá e tem um intérprete. Como que você, que não é fluente na língua, vai poder avaliar se aquele intérprete está interpretando correto? Eu já vi várias situações do intérprete e não está interpretando corretamente de forma alguma, e aqueles surdos que estão na plateia estão recebendo a informação totalmente distorcida. Não. Eu já vi vários. Entendeu? Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Então, você veja o papel do intérprete. E aí, existe a regulamentação da profissão, que também vai ser discutido nesse evento. Nós estamos trazendo a vice-presidente da Federação de Intérpretes no Brasil. E também convidamos a presidente da Associação de Intérpretes de Alagoas para estar lá nos situando sobre a realidade hoje. E a presidente da federação, ela vai falar do profissional intérprete, os direitos que ele tem, como está o salário, como está a carga horária, como é que está acontecendo isso profissionalmente? Que precisa realmente de... Entendeu? Então, a gente vai estar discutindo tudo isso nesse evento. E se eu quiser aprender Libras, na associação, vocês oferecem esse curso para pessoas comuns? Sim, a gente tem o curso básico, né, que a gente oferece. Agora, um detalhe do evento, tá? É o seguinte, o evento vai ser todo em língua de sinais. Então, se você não é fluente... Se a pessoa não souber língua de sinais, o evento é gratuito, porque ele foi financiado pela Secretaria de Direito da Pessoa com Deficiência. Então, assim, a gente está muito feliz de oferecer essa oportunidade. Tem palestrantes tops, maravilhosos. Então, é um dinheiro público, né? Tem um custo. Então, assim, a gente tem que valorizar, não é porque é de graça. Não. E outra coisa, esse projeto, ele começou antes da pandemia. Com a pandemia, houve necessidade de readequação. Então, as vagas presenciais são para 60 pessoas. Embora a gente tenha espaço aí para mais de 200. Mas da pandemia, 60 pessoas. Mas online pode ser milhares. Agora, nós vamos ter lá
oficinas. Nós vamos ter oficinas maravilhosas. Nós vamos ter 4 oficinas, né? A gente vai ter aí o professor Nelson Pimenta, que é um ícone nacional e internacional na área. Ele é surdo, ele é doutor, ele é um linguista, e ele vai fazer uma oficina, vai fazer a abertura, né? A palestra magna. Então, é um evento que vai discutir desde a capacitação até a questão educacional, porque outro dado, Daniele, é que os intérpretes, a maioria, eles estão empregados em escolas. Então, como a gente tem uma realidade agora da política educacional bilíngue, então é legal a gente ter esse momento de reflexão para onde vai, qual vai ser o papel do intérprete na implantação dessa política educacional. Muito bacana, Iraí. Assim, essa é uma entrevista super esclarecedora, porque a sociedade precisa ter conhecimento disso, das ações que estão sendo feitas para promover o ensino e também divulgar a língua brasileira de sinais, que é a Libras. E assim, é um serviço importantíssimo em termos de cidadania e comunicação, né, que é um direito de todos nós. Eu queria uma dica sua, por exemplo, para quem não conhece a língua de sinais, é analfabeto nesse idioma. Como que a gente consegue se comunicar com uma pessoa que, eventualmente, uma pessoa surda precise se comunicar conosco ou a gente precise se comunicar com eles? Com desconhecimento da língua, como que a gente pode ajudar? A gente pode desenvolver essa comunicação? Num primeiro momento, assim, rapidamente. Nós conversamos aqui, abordamos vários pontos técnicos. Isso. Eu gostaria de caminhar, que a gente já deve estar perto do final, falando de uma maneira como ser humano. Quando você não sabe uma língua, seja a língua de sinais, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, existe uma coisa que é comum, que é a humanidade. Então, quando você quer dizer alguma coisa para alguém, um gesto, um olhar e a sua energia. Porque quando você vai respeitosamente, você é acolhido e você é entendido. Isso é muito bom. Eu procuro agir dessa forma com todas as pessoas, né? Quando eu me deparo com essa situação, eu procuro agradecer, eu faço assim, o sinalzinho do coração. E o que entristece, né, o surdo, então eu procuro... é ser ignorado, sabe, Daniela? Ignorado, é ser ignorado. Ninguém, se uma empresa emprega um surdo, ignorado, mas as pessoas que trabalham naquela empresa ignoram aquele funcionário surdo, que tem família, que ninguém chega para saber, e aí, tá feliz, tá legal, já almoçou, até você chegar, então, ele saber que ele está sendo notado, que a existência dele ali está sendo notada. Ontem eu fui no supermercado, né? E agora com a máscara é mais difícil às vezes. É mais difícil, é. E aí eu falei pro cara, ai, quanto é o coco, não sei o quê. Aí ele fez assim num outro funcionário e falou, aí mostrou o coco. Aí eu falei, você é surdo? Eu falei, coco. Aí ele, que é o meu sinal. Tadinho. Ele, Aí ele baixou a máscara rapidinho, aí eu, lembrei de você. Aí a gente conversou, não sei o quê. Nossa, eu vi o sorriso dele durante muito tempo. Ganhou o dia. Entendeu? Então, assim, não tem coisa pior, né? Até numa família. Ter uma pessoa que é ignorada. Você ser ignorado é o cúmulo da falta de comunicação. Com certeza. Para mim.
Concordo plenamente com você. E se eu quiser ajudar a associação, vocês recebem doações? Sendo voluntário. Pra Eu estou ser precisando voluntário. muito de ajeitar a parte de comunicação. Porque, Daniele, a gente trabalha tanto. A gente atende no sertão. Um monte de municípios. Olha, a gente trabalha tanto. Imagino. Mas a gente não fala para ninguém. As pessoas chegam lá e dizem assim, menina, que coisa maravilhosa. Mas eu não sabia da existência disso. E a gente está ali. O Íris, ele fica ali na Amélia Rosa, em frente ali à Casa da Picanha ali, né? E quando a gente começou, era uma coisa pobrezinha. Aí, há 3 anos atrás, a gente inaugurou a escola, que é um prédio lindo. Muita gente que me conhece pergunta, vocês saíram? Foi? Tem outro negócio lá. Eu falo, não, é a gente. Então, do outro lado, que é ali do lado da Igreja do Espírito Santo, a gente tem a parte do CER, que é Centro Especializado em Reabilitação. Ali nós atendemos pessoas com várias deficiências intelectuais. Nós temos exames auditivos maravilhosos, incríveis, tudo de graça pelo SUS. As pessoas surdas lá têm intérprete no atendimento, tanto nos médicos quanto nos exames, tanto na parte de reabilitação. Os surdos lá têm essa acessibilidade garantida, né, quando ele vai se consultar. Nós entregamos cadeira de roda, prótese auditiva, nós temos oficina. É um universo, entendeu? Entrando no nosso site, você pode ver, você pode marcar consulta. Então, assim, a gente conserta a cadeira de roda. Uma pessoa que está com problema com a cadeira de roda vai. Ai, que bom. E assim, a gente precisa muito de ajuda, Daniele, porque nós temos 2 carros adaptados para cadeirante, que poderia estar aí rodando muito mais, servindo muito mais, mas a gente está com problema financeiro, porque a gente não recebe dinheiro para custear a gasolina desses carros, o motorista, o seguro, o acompanhante. Então, eu estou tentando ter uma audiência aí com o novo prefeito para ver como é que pode ajudar, porque é uma questão de acessibilidade, né? E tem essa demanda. Então, assim, a gente precisa de ajuda para muita coisa. Para muita coisa. Na creche, a gente não tem convênio nenhum, então, para atender essas crianças surdas, que é a primeira creche do Brasil. É a primeira. Legal. É a primeira. E é lindo o prédio. Imagina. A gente tem um auditório incrível, maravilhoso, que a gente pode alugar final de semana para ajudar a manter a escola. Nós temos uma cozinha-escola, que a gente está precisando de cozinheiros que queiram ser voluntários para ajudar os surdos. Ah, que legal. E como é que eu faço para me inscrever, para ser voluntário? Você pra vai fazer lá, doação? tem o número. Qual é o site? Né? O site, nós temos o Instagram, né, também do Íris, né, que é iris.org.br. E a gente tem o site da APP, que é a appe.org.br. Certo. E para doações, o Pix vai aparecer aqui embaixo. Sim. Tá? Caso vocês se sensibilizem ou se identifiquem com a causa e queiram fazer uma doação, aqui embaixo está aparecendo Pix para doação. E o endereço da instituição? É Amélia Rosa, 732. É em frente à Casa da Picanha. Ótimo. Quem quiser pode ir lá conhecer. E a parte de visitar. reabilitação é atrás, do lado da Igreja do Espírito Santo. Ah, que ótimo. Não tem Então erro. você que tem um filho, uma filha, um familiar que seja surdo e que precise de assistência, ou que você mesma queira aprender Libras para melhorar a comunicação com a sua família, com seus amigos, também tenho amigos portadores dessa deficiência, que procurem, portadores não, desculpa, que sejam pessoas dessa deficiência, né? Procurem a associação, que eles lá vão ajudar Seja vocês voluntário. com todo prazer. Nós temos criança que Voluntário. vem do interior, então a gente precisa dar um lanche, dar um Claro. banho, uma fralda. São pessoas que saem de longe, 4h30, 5h da manhã. Então, muitas crianças com autismo, com microcefalia, ficam agitadas, nervosas.
para você dar um banho, botar uma fralda, dar um lanche para essa criança, para essa família. Não custa nada, sabe? né? Então, um recreador. Você faz mais bem a você do que a pessoa em si. Com que está certeza. sendo ajudada, né? Eu sei que eu sou voluntária em alguns projetos e cada vez que eu saio de algum deles, eu saio muito mais grata, muito mais feliz do que a pessoa que recebeu a minha ajuda. Eu tenho certeza disso, né? Então, se você não é voluntário, eu sugiro que você participe dessa experiência, pelo menos uma vez na vida, para você ver que vai ser muito melhor para você do que para a pessoa que está sendo ajudada. Acredite nisso, não é clichê, é verdade, acontece. E ajudar na creche. Não é? Olha, quem tem filho, quantas vezes você paga 1.000 e tanto numa escola para o seu filho? E a criança surda, ela não pode deixar de ser educada. De jeito nenhum. Você ajuda com R$50 por mês, R$100. Que pra gente não faz diferença, mas para essas pessoas sim. Iraí, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. É um assunto que merece ser trazido à tona, a gente precisa falar sobre ele cada vez mais. E te convido a voltar aqui para contar mais novidades, trazer mais informação para a sociedade, porque a sociedade precisa entender que essas pessoas existem, são cidadãs como todos nós e merecem uma educação com dignidade, assistência e amor. E que os intérpretes aproveitem essa oportunidade. Os secretários de educação que têm intérpretes em sala de aula, manda se inscrever no evento, pode ir online. Eu moro no interior, vai ter online. Mas aproveitem, porque é uma oportunidade de se capacitar. Única, né? Única. De graça. Que legal. Quero agradecer demais a presença da Iraí Cardoso, que é presidente da associação da APPE, e também da Andréia, que participou hoje do programa, promovendo a acessibilidade, né, traduzindo a entrevista para as pessoas surdas. Então elas puderam acompanhar essa entrevista tão bacana por conta do trabalho da Andréia. Obrigada a vocês mais uma vez, espero que tenham gostado e até a próxima semana. No programa de hoje conversamos com Iraí Cardoso, presidente da Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais, a APPE, que falou sobre o encontro dos tradutores e intérpretes de Libras, que vai acontecer agora em janeiro, e sobre a importância do conhecimento da língua brasileira de sinais para os surdos, seus familiares, amigos e toda a sociedade. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!